Boa noite, povo de Deus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja no lar de cada um de vocês. Que a graça e a misericórdia do nosso soberano e bondoso Deus esteja a nos guardar, nos proteger, que esteja nos guardando desses tempos, que têm sido maus. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, ao redor de cada familiar, ao redor de cada parentela, de cada um, Senhor, que nós oramos, que nós pedimos para que o Senhor venha guardar, pela vida de cada um que nós intercedemos, que as nossas orações estejam chegando até o trono de Deus e que as nossas orações estejam sendo mais do que ouvidas, esteja sendo aceita pelo Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus, boa noite. Mais uma noite, mais uma mensagem que eu venho aqui trazer para o teu e para o meu coração. Essa mensagem de hoje o Senhor trouxe a mim. E eu confesso aos irmãos que naquele momento, quando o Senhor disse para mim, eu disse: Senhor, sempre que o Senhor me dá uma mensagem, eu oro e eu fico a meditar, trazendo, buscando do Espírito Santo o que Ele quer me dizer, o que Ele quer trazer para nós. E diante de tantas aflições, diante dessa correria, diante de tantas incertezas, as empresas demitindo a rodo, empresas sendo falidas, pessoas sendo cada vez mais acometidas por esse vírus, pessoas que nós conhecemos já não fazem mais parte, já partiram, conhecidos nossos, quantas pessoas, nós já perdemos, ouvimos dizer que algum conhecido nosso já perdeu, por conta dessa pandemia. E o Senhor, quando me trouxe esse versículo, eu parei, meditei e perguntei: Senhor, é algo que muitas pessoas não querem ouvir nesse momento, E eu vou logo dizer para você, eu não sei o que você tem passado, eu não sei diante de que dificuldade você está, diante de que tempestade você está tentando atravessar. Mas eu tenho algo para te dizer que o Senhor trouxe a meu coração agora. Sem Deus, sem Jesus Cristo no teu barco, vai ser impossível você atravessar essa tempestade. Aquele povo do Egito, que tinha sido liberto, tinha sido autorizado por Faraó a seguir Moisés. Aquele povo, quando se deparou diante do mar, que olharam para um lado, olharam para o outro e se afligiram, dizendo: pronto, é o fim, não tem mais para onde ir. Eles esqueceram de um Deus que estava à frente daquele povo, o Deus que tinha dado ordem para que eles largassem a escravidão. Um Deus que prometeu uma terra onde manava leite, onde mandava mel. E aí Moisés vai e ora ao Senhor. E Deus pergunta: por que clama a mim? Diz o povo que marche. Como marchar diante daquele mar? E aí o Senhor diz ao povo que te acalmes, Espera um pouco. Amados, diante das dificuldades, das aflições, a gente esquece de olhar o tamanho do nosso Deus. Nós esquecemos de olhar que quando Ele nos chama, Ele garante. Ele é fiel, o poder dele não diminuiu com o passar do tempo. Ele continua Senhor sobre toda a nação e todo o controle está nas mãos dele. Continua e sempre será nas mãos dele, porque não há outro Deus, não há ninguém que se compare a ele, não existe. Não existe nada nem ninguém que chegue aos pés dele, que tem o poder que ele tem e que cuida dos seus.
Deus não tira ninguém de um lugar para perecer em outro lugar. Quando Deus nos chama, Ele já tem um projeto, Ele já tem um plano. E nada foge do seu controle. Nada foge, às vezes, diante da dificuldade, queridos. Nós achamos, às vezes, que estamos sozinhos. Ou, às vezes, parece a impressão que dá. A nossa mente vem a nos bombardear para nós querermos, achar que parece que o plano A, o plano que Deus tinha estabelecido não deu certo e agora o que vai acontecer? O Deus que disse para marchar é o mesmo que disse: aquieta-te e verá o agir de Deus. Aquieta-te e verá a manifestação do poder de Deus. Tudo tem um porquê e tem para quê. Deus não perde um segundo. Deus não perde nada. Tudo tem um controle total de suas mãos. E quando o Senhor me deu o Salmo 40, que é o salmo que eu trago aqui nesta noite para você, eu sei que você vai dizer: não era o que eu queria ouvir. Salmo 40 vai dizer no versículo 1, amados: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista Davi, quando ele escreve todos os salmos, ele está sendo perseguido, ele está sendo, procurado por Saul e por todos os que seguiam Saul para destruir, para morrer. Saul não queria nada mais além do que da morte de Davi. E aí, meus irmãos, eu vim aqui para te dizer, Mirelle, a paz do Senhor, querida, boa noite, seja bem-vinda. Amados, às vezes nós nos deparamos com situações que nós não escolhemos para nós. Às vezes nós vamos diante de Deus e dizemos: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Não pedi, eu não queria isso. Ainda que nós entendemos que é um plano de Deus para nossas vidas, nós questionamos. Mas eu tenho algo a te dizer. Davi estava lá no campo, apacentando as ovelhas de seu pai. Davi nunca sonhou, Davi nunca planejou ser rei de Israel. Só que Deus escolheu Davi. Davi era o menor da casa de seu pai. Era rejeitado pelos seus irmãos. Era colocado de lado pelo seu pai. Desmerecido pelo seu pai. Os seus irmãos faziam parte do exército de Saul. Mas Davi não, Davi cuidava das ovelhas de seu pai. E lá no campo foi onde Deus avistou Davi. Porque os olhos de Deus, ele vai aonde os olhos do homem não conseguem ir. Os olhos de Deus enxergam aquilo que quem está do teu lado não consegue enxergar em ti. Deus vê valores em você. Valores que o teu pai e a tua mãe que te gerou não conseguem achar. E a Bíblia nos diz, amados, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Alguém que diante da sociedade não tinha valor algum, que na sua família era rejeitado, foi aquele que o Senhor escolheu. E Davi um dia é mandado pelo seu pai até os seus irmãos para saber o que estava acontecendo. Só que antes disso, amados, Deus vem a Samuel e diz para Samuel que já tinha escolhido alguém para governar, alguém para reinar sobre Israel. Talvez Samuel pensasse que poderia ser alguém, do exército, alguém que já estivesse qualificado, mesmo Samuel sendo um profeta, mesmo Samuel conhecendo, os planos de Deus, sabendo. Mas Samuel também naquele momento ele foi testado, E ele vai até a casa de Jessé. Ele vai lá sem saber o nome, sem saber quem seria. Deus disse: vai, pega o azeite, pega o óleo e vai lá até a casa de Jessé. E ele vai lá, vê o irmão mais velho de Jessé, de Davi. Achou ele que seria esse homem forte, robusto. Já fazia parte do exército. Você disse: não, não é esse não.
Passou para o outro irmão. O Senhor disse: esse também não. E aí Samuel ficou. Se não é esse, quem será? Muitas das vezes as pessoas olham para a gente e não dá nada para nós. Às vezes nós não temos, né, diplomas, doutorado, mestrado, né? Às vezes não temos conhecimento da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Você vai falar o versículo e o livro e solta todo o texto, toda a letra, todo o versículo. Deus é o Deus que Ele chama aqueles que não são. Ele chama aqueles que ninguém dá nada para levantar e Ele mesmo exaltar. Aqueles que se acham, amados, estão muito cheios de si. Aqueles que acham que entendem, que conhecem, que eu faço muito cheio de eu. Deus quer aquele que não se acha nada mesmo. Aquele que mal sabe expressar e colocar as palavras. Eu já vi, amados, pessoas que não sabem fazer um ó com um copo, pegar a Bíblia e ler. Eu já vi pessoas que não sabem falar direito, Deus usar de forma poderosa. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus usa. É bom ter conhecimento, amados. Eu não estou aqui dizendo que essas pessoas que buscam, que estudam, que pesquisam, que faz cursos de teologia, de hermenêutica, homiléutica, tem dourado, pós-graduação, né, que faz vários cursos. Eu não estou dizendo que é errado, não. Eu estou dizendo que isso não serve como base, como requisito para ser um escolhido de Deus. É isso que eu estou falando. Então, voltando a falar, amados, Davi não planejava, não era sonho do coração de Davi se tornar rei. Mas era um sonho no coração de Deus transformar Davi rei. Às vezes nós não entendemos a luta que passamos. Às vezes nós não entendemos o caminho que estamos percorrendo, os espinhos que furam os nossos pés, a tempestade que vem querendo nos derrubar, o mar que vem querendo nos afogar. Nós não entendemos. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, tudo isso é eu te preparando. É tudo isso eu te forjando um caráter em você. É tudo isso eu criando a tua base em mim. Como pode vencer se não travar batalhas? Como pode viver o milagre de Deus sem ter que viver o possível diante dos teus olhos sendo impossíveis? Aleluia. E desde então, desde quando Davi foi ungido por Samuel, naquele momento ele não entendeu. E Deus disse assim para Samuel: olha, eu não vejo como um homem vê, porque tu vê o externo, mas eu vejo o interno, eu vejo o coração. E aí Samuel pergunta para Jessé: e aí, tem mais algum? Ele diz: tem um lá pequeno, tem um menor, sabe? Tem lá o que está no campo, sabe? Que se não foi esses aí, aquele ali, chama lá, né? Tem que chamar, chama. E Deus mais uma vez nos surpreende. Mais uma vez, Deus diz que tudo é como Ele quer, a hora que Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele pega os achismos e joga por terra. Sabe o que é que Deus não resiste? A um coração aquebrantado. Aí, irmãos, o que acontece? Desde aquele momento em que Davi é ungido, ele vai de encontro aos seus irmãos, né? Para fazer algo que o pai manda, para saber como é que os irmãos estão. E aí, quando ele é confrontado com Golias, aonde a história dele é completamente transformada. E aí nós achamos o quê? Vamos pensar que é o acaso? Não. Deus, quando mandou Samuel ungir Davi, Deus já tinha tudo planejado. O que é que eu quero te dizer nesta noite? Que a luta que você trava hoje, você não sabe, você não vê, mas tudo faz parte dos planos de Deus sobre a tua vida. E quando ele veio nesta noite aqui para te dizer: espere com paciência em mim, né? O versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Eu volto a dizer, meus queridos, eu não sei o que tu tem passado. Eu não sei o que tem tirado o teu sono, o que tem te atormentado. Eu sei que você entrou nesta live, você começou a assistir esse vídeo, dizendo, eu quero uma resposta. Mas a resposta, Senhor, não é essa para eu ter paciência, Pai. Eu já esperei demais, eu já não tenho aguentado mais. Quanto tempo se passou? A palavra que eu quero ouvir do Senhor é: apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Mas o Senhor te diz nessa noite: espera com paciência. Estou eu traçando os meus planos sobre a tua vida. Você agora não entende, você agora não vê. Só lá na frente você entenderá. E aí, amados, Davi foi perseguido por Saul. Davi foi, teve que se esconder em caverna. A Bíblia nos fala, os estudos nos falam, que entre a unção de Davi pela primeira vez, né? Que veio Samuel até ele deveria ter entre 14 e 17 anos. Sabe com quantos anos Davi reinou? Sabe com quantos anos ele foi coroado? Com 30 anos, amados. E ele reinou sobre Israel por 40 anos. Eu acredito que nos sonhos de Davi, quando ele estava lá no pasto, ele nunca imaginou. Quem poderia dizer que um menino, né, que ninguém dava nada, ia se tornar rei de Israel, e seu nome jamais seria esquecido. Esse homem que vivia com as ovelhas, alimentando, tosando, cuidando, foi o homem que Deus escolheu para ser rei de Israel. Foi o homem que fez parte da descendência de Jesus. Foi o homem segundo o coração de Deus. Olha que privilégio, irmãos. Eu sei que diante das lutas tem dias que nós prostramos o nosso joelho e que dizemos: Senhor, não vamos mais suportar, não vamos mais aguentar. Até aqui eu tenho suportado, Senhor. Imagina, irmãos, quanto Davi, naquela situação, Davi também não pensou. Às vezes eu e você diz assim: eu estou passando por isso, mas eu não pedi. Às vezes tu está traçando lutas no teu ministério, tu está traçando perseguições, línguas estão se levantando contra você, mentiras estão sendo faladas a teu respeito. Na tua casa, os teus têm se levantado contra você. Você olha para um lado, parece não ter saída, você olha para o outro, o teu filho, a tua filha, mal fala com você, estão revoltados, não se sabe por quê. O teu cônjuge parece teu inimigo. Na empresa, no trabalho, é onde você tem um pouco de folga, mas também você não tem paz lá. E aí você diz: o que é que vai ser? Eu não pedi. O que é que Deus tem planejado para mim? Eu não tenho sonhado nada. Eu só quero viver em paz. Mas Deus tem sonhos a teu respeito. Deus quer te usar como vaso. Deus quer te levantar onde tu está. Deus quer fazer do teu cativeiro, sabe, um testemunho lindo de vitória. Olha para a circunstância. Amém, Mirelle? Isso mesmo, amada. Todos nós, às vezes, temos momentos que pensamos em largar tudo, em desistir. Dizer: olha, Senhor, eu vou ficar aqui congregando quietinha. Eu ouço a pregação pelo YouTube. Eu vou na igreja uma vez por semana. Mas o Senhor quer mais de ti. Ele não te chamou somente para isso. Ele quer que através da tua vida outras pessoas alcancem milagres. Ele quer que o teu testemunho sirva de exemplo para outras pessoas. Porventura, tu acha que Davi, naquele momento, Davi teve a opção de escolha? Davi teve a opção de dizer: não, eu não quero ser rei, não. Não, eu não pedi isso, eu não quero isso. Mas tudo tem um caminho. Davi, ele era pastor de ovelhas. Depois ele foi, né? Ele se tornou músico, era aquele que tocava para Saul, né? O espírito mau que estava sobre Saul. Saul só tinha paz quando Davi tocava a harpa para ele. Depois ele se torna o quê? General. Há um processo, há um caminhar, há um tempo. Há um tempo, e é esse
tempo que nos atormenta. É esse tempo, porque nós olhamos para o tempo, nós paramos para prestar atenção ao tempo. Nós sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós sabemos que Eclesiastes 3 fala que é um tempo determinado para todas as coisas segundo o seu propósito. Há uma história, amado, cada um de nós, para cada um de nós existe uma história, onde Deus é o escritor, é o autor, o único autor da nossa história. Você prefere escrever a tua história ou você quer deixar na mão de quem é especialista no sobrenatural, em reverter situações, em operar milagres? Até quando tu vai lutar com a força do teu braço? Até quando tu vai persistir em querer escrever aquilo que não cabe a ti fazer? Às vezes demora, amados, é por conta disso. É porque nós queremos fazer segundo o nosso querer. Nós queremos dizer para Deus, olha, o Senhor faz o impossível, mas o possível deixa aqui que eu faço. Ó Deus, eu posso fazer isso, o Senhor faz aqui, eu faço até aqui, o Senhor faz até aqui. Deus quer o controle total e absoluto de tua vida. É nas pequenas coisas que Deus quer agir, é nas pequenas coisas que Deus quer prover. Ele quer ter o controle total. O autor e consumador da nossa fé é o Deus que tudo podes fazer. E quando eu comecei, amados, a ler o Salmo 40, o Senhor disse especificamente o versículo 1. Especificamente. E eu achei que seria muito rápido a mensagem. Mas o Senhor volta a confirmar. Espera com paciência nele. Porque no versículo, no 1, né? Parte B vai dizer: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O teu clamor tem chegado aos ouvidos de Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele tem escutado cada oração tua. Nas madrugadas, quando você se ajoelha e ora, ou às vezes você está sem força, você se ajoelha e só chora. E às vezes você pergunta o porquê, o pra quê, é muito cheio de perguntas. Para um pouco de perguntar. Descansa o teu coração. Espera com paciência para ouvir, para ver ele se inclinar, para ver ele te responder. Ele está trabalhando. Eu sei que nós somos ensinados desde sempre a questionar, a não aceitar, a se revoltar, a não aceitar. Nós não temos esse poder de escolha, de chegar diante de Deus e dizer eu não aceito. Eu me revolto contra a situação. Está repreendida em nome de Jesus. Deus, ele tem poder absoluto sobre nossas vidas. Quem somos nós para dizer diante do nosso Deus que não aceitamos, que rejeitamos, que nos revoltamos diante da situação? Se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o não de Deus é resposta para você. O não de Deus é livramento para a tua vida. O silêncio de Deus é o trabalhar dele. Quando tudo parece quieto, calmo, sem resposta, é Deus agindo, é Deus trabalhando, é Deus promovendo, é Deus dando ordem aos seus anjos para executar aquilo que aos nossos olhos ainda não é visível. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para te dizer: descansa o teu coração. Nada fugiu do controle de minhas mãos. Lança sobre ele todas as tuas angústias, todas as tuas aflições. Ele conhece a tua história. Ele diz na palavra dele que antes que a palavra saia de nossa boca, ele já conhece. Ele diz na palavra dele, no livro de Lucas 1, né, ele fala para Zacarias que desde o primeiro dia ele ouviu a oração de Zacarias, né? Que ele ouviu a oração de Zacarias. Ele fala assim: eu ouvi a tua oração. O anjo se apresenta para Zacarias e diz
que o Senhor ouviu a oração dele. O Senhor já ouviu a tua oração. O Senhor não está quieto. O Senhor não está sem trabalhar a teu respeito. É porque os nossos olhos naturais não enxergam o espiritual. Os nossos olhos carnais não conseguem ver o trabalhar de Deus, porque nossos olhos naturais só conseguem enxergar as circunstâncias. O nosso olhar é limitado. O nosso olhar só nos permite ver o que está aqui, diante dos nossos olhos. Mas o olhar de Deus está do alto, do trono dele. Ele tem controle sobre todas as circunstâncias. O mesmo Deus que fez o mar se abrir quando aquele povo achou que não tinha mais jeito, é o mesmo Deus que age sobre a tua vida hoje. É o mesmo Deus que tem um controle da tua vida. O mesmo Deus que tinha um controle na vida daqueles homens de antes, de Moisés, de Abraão, de Isaac, da história toda. É o mesmo Deus que tem cuidado de ti. Aqueles homens não eram menos importantes para Deus do que você. Jesus Cristo saiu do teu trono, da sua majestade, para descer e habitar nesta terra podre, cheia de pecado, se fez pecador em nosso lugar, foi cuspido, caluniado, esbofeteado, foi preso na cruz do madeiro sem necessidade nenhuma, por mim e por você. Porventura ele não vai se importar com a tua questão, porventura ele não vai ter prazer em atender o teu clamor. Espera com paciência no Senhor, é a palavra que o Senhor te diz nessa noite, porque Ele tem se inclinado para ti, Ele tem respondido, e já já você presenciará o lindo testemunho que você irá contar. Já já você vai viver o sobrenatural de Deus. Muitos verão e não acreditarão no que Deus vai fazer na tua vida. Muitos dirão, é temporário, será que é verdade? Eu vou lá, eu quero ver com os meus próprios olhos. Eu só acredito vendo, eu sou igual a Tomé. Eu quero ver se é verdade. E Deus vai permitir que cada um veja, cada um presencie, cada um veja Ele manifestado na tua vida, porque Ele tem cuidado de você. Amém, amém. Djamile Ferreira, que Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, que as promessas dEle não tardem em se cumprir na tua vida. Então, amados, vamos crer. O nosso Deus não falha, Ele continua fiel, ainda que nós não sejamos fiéis, ainda que nós erramos, ainda que nós cometemos alguns erros, algumas falhas, Ele tem cuidado de nós. Davi pecou, mas o pecado de Davi não definiu quem ele era. O que definiu Davi, o que a Bíblia fala sobre Davi, é que ele era um homem segundo o coração de Deus. O que você já fez no passado para Deus não importa. Os erros que outrora, vez ou outra, você comete, para Deus, se você se arrepende, Ele conhece o teu coração, não importa para Ele. Ele te ama, Ele te importa contigo. E há mais de 2000 anos atrás, foi por você. Amém, meu irmão, amém. Que Jesus te abençoe também. O sacrifício da cruz não foi somente para aquele povo de Israel, não foi somente para aquele povo escravizado. Aquele sacrifício da cruz, há mais de 2000 anos atrás, foi sobre você. Foi por você. Foi por você que o nosso Jesus, foi por mim, que Ele padeceu na cruz do Calvário, por amor a mim e a você. Ainda não tinha sido, nós não tinha sido ainda gerado, mas Ele diz em Isaías, que antes que nós fôssemos formados no ventre de nossa mãe, Ele já tinha nos escolhido. Olha que amor. Esse amor de Deus nos constrange. Eu sei que você sabe disso.
E às vezes são as lutas e as circunstâncias que às vezes não querem nos forçar a acreditar que as promessas do Senhor não vão se cumprir em nossas vidas. Nós sabemos que Deus tudo pode fazer, mas a natureza humana, o inimigo de nossas almas, quer a todo tempo, ele não descansa. Sabe por quê, amados? Porque ele sabe que Deus não desiste daquilo que ele tem para você. A única pessoa que tem o poder de impedir do milagre de Deus se realizar nas nossas vidas, na tua vida, sabe quem é? É você mesmo. Porque Deus, ele é fiel, ele vai cumprir. Satanás, o que é que ele quer fazer? Te tirar da posição. Ele quer que você desista. Ele quer que você deixe de acreditar de que vai acontecer o milagre. Então não se inclina, amados, nem para a direita nem para a esquerda. Continua no foco, continua crendo, continua esperando. Deixa a multidão dizer que não tem mais jeito. Deixa o povo gritar, cala a boca, já passou o tempo, não vai mais acontecer. Na tua vida, pode acontecer na vida dos outros, mas com você não vai. Olha, aquilo que você fez, Deus não te perdoa. Olha, você não merece não. Sabe? Deixa a multidão gritar. Sabe para que serve a multidão? Para nos impulsionar. Para nos impulsionar a chegar mais rápido diante do milagre. Como assim, irmã? A multidão não fez aquela mulher do fluxo de sangue desistir do milagre dela. Ela disse que se somente ela tocasse na orla do vestido de Jesus, ela seria curada. E a multidão apertava, a multidão, ela não tinha mais força, 12 anos sangrando, ela não tinha mais forças, mas a fé dela fez ela ir até lá. E a multidão que tentava impedir, diante de tanto aperto, diante de tanto empurrão, não conseguiu impedir ela de tocar na orla das vestes de Jesus. Zaqueu era pequeno. Diante da multidão ele jamais seria visto por Jesus. Ele escolheu uma árvore e subiu. E diante de toda aquela multidão, Jesus olhou, enxergou Zaqueu. O cego Bartimeu que eu ministrei a semana passada, a multidão mandava ele calar a boca e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão não foi capaz de fazer aquele cego se calar. Que a multidão não tenha poder sobre a tua vida. Que a multidão não tenha o poder de querer te calar. Que a multidão sirva apenas para ver o milagre de Deus sobre a tua vida. Assim diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde, te proteja. Que as tuas orações continuem sendo ouvidas pelo Senhor, porque eu sei que elas são. Amados, o tempo já estourou. No próximo vídeo, eu vou contar a experiência que eu vivi com o Senhor, em meio a uma pergunta que eu fiz ao Senhor sobre oração. É porque o tempo já se estendeu. Amém, amados? Amém. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe todos vocês. Eu geralmente, amados, eu não marco live. Eu não marco dia nem hora, né? E é o Senhor quem fala para que eu venha falar. Hoje não é o dia. Geralmente é dia de quarta, dia de quinta, onde eu venho gravar. Mas hoje o Senhor, né, trouxe essa palavra ao meu coração e pediu, né, e mandou, e eu obedeci, porque eu tenho prazer em obedecer, né, o Todo-Poderoso, né? Nós temos prazer em servir nosso Deus, né? Então, amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua parentela, te guarde, te proteja e conceda o desejo do teu coração. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Eita, quase.